Boa tarde, pessoinhas. Então, vamos para a nossa aula de matemática hoje, iniciando a unidade 8. Então, medidas e revendo o que a gente já aprendeu. Então, nessa unidade, a gente vai estudar um pouquinho o que a gente já desenvolveu anteriormente, nas outras atividades, nas outras unidades, retomando a medida de tempo, de comprimento e de massa, tá? Então, nós vamos ver tudo que a gente utiliza dia a dia, tá? E que é necessário para fazer a medição de todas as coisas. Vamos lá, vamos ver um videozinho primeiro. Bom dia, crianças! A aula de hoje será sobre medidas de comprimento. A unidade fundamental de medida de comprimento é o metro. Abreviamos com a letra M. Para medir distâncias pequenas, usamos medidas menores que o metro. Essas medidas são chamadas de submúltiplos do metro. O centímetro, cm, é o mais conhecido. Para medir grandes distâncias, usamos medidas maiores do que metro. Essas medidas são chamadas de múltiplos do metro. Vejamos como os múltiplos são representados. Decâmetro, DAM, 10 metros, 10 vezes maior que o metro. Hectômetro, HM, 100 metros, 100 vezes maior que o metro. Quilômetro, KM, 1000 metros, 1000 vezes maior que o metro. Agora vejamos como submúltiplos são representados. Decímetro, DM, 0,1 metro, 10 vezes menor que o metro. Centímetro, CM, 0,01 metro, 100 vezes menor que o metro. Milímetro, MM, 0,001 metro, 1000 vezes menor que o metro. Vejamos como representar as unidades em relação ao metro e suas leituras. Observe que a posição da vírgula determina a unidade em que o número é representado. 2 metros e 43 centímetros. 112 metros e 3 decímetros. 315 milímetros. 41 hectômetros e 98 metros. 9 decâmetros e 7 metros. 10 milímetros. 2 quilômetros e 326 metros. Crianças, por hoje é só. Muito obrigada e até a próxima. Isso aí. Então, o que a gente já aprendeu, né, sobre as medidas, mas agora a gente vai fazer um pouquinho mais detalhado. Então, para medir, utilizamos o padrão de medida e um instrumento de medida. Veja alguns instrumentos de medida usados no dia a dia. Então, ali tem o termômetro, a fita métrica, a balança e o relógio. Então, vocês vão completar ali qual desses outros instrumentos é usado para medir comprimentos, massa, tempo e temperaturas. Moleza, né? A gente já falou isso nas outras unidades, já falamos um pouquinho de cada coisa. Na número 2, observe as 3 pesagens realizadas. Então, ali tem 1 quilo. Que fração de 1 quilo representa? O pezinho azul e lá o peso amarelo. Então, o amarelo, se o azul, se 1 quilo ali e no outro tem 2 azul, vai ser quanto? Para deu a mesma pesagem? Aí só pensar um pouquinho, né, gente? Aí lá na 186, o quilograma é uma unidade de medida de massa. O grama é outra unidade de medida de massa. E é um submúltiplo do quilograma. Então, 1 quilograma tem 1000 gramas, né? Como a gente já havia falado. Grama é uma palavra usada no masculino, quando empregada como unidade de medida. Exemplos: pesei 1 grama de ouro, no masculino. Comprei 200 gramas de queijo, masculino. Então, ali, que fração de 1 quilograma corresponde a 500 gramas? Que fração que é? O que eu falo? É metade, né, gente? Então, tem que colocar ali. Que fração que representa a metade? Facinho. Fração, vocês já estão craque. E 250 gramas? E 200 gramas?
e 750 gramas. Vão colocar tudo em fração, todas em frações, ok? Na 4, você sabia que 1 decímetro corresponde a 10 centímetros? Representamos algumas frações do decímetro na régua. Então, 1 décimo, 3 décimos, 6 décimos, 3 quintos. Aí todo representado por decímetros, né? Que são aqueles tracinhos pequenininhos que tem no metro, igual na régua, né? Tem de 1 em 1 centímetro e tem uns menorzinhos que são decímetros. Que fração corresponde 1 decímetro? Corresponde a 5 centímetros, 2 centímetros e 10 centímetros. Lembrando que centímetros, 5 centímetros e os decímetros são os que tá no meinho do metro ali. Então, pensa na fração que vai dar. Na 5, um caminhão carregado com saco de arroz pesou na balança da estrada 8,5 toneladas. A tara desse caminhão é 2.500 quilogramas. A taxa, né, que ele só pode pesar isso. Quantos quilogramas de arroz ele está transportando? Lembre-se, 1 tonelada, 1.000 quilos. Então, ali você tem que fazer. O peso do caminhão, ele é 2.500 quilogramas. Ele já pesa isso. A gente quer saber quanto de arroz ele está levando. Então, o que eu tenho que fazer? O total da balança menos o peso do caminhão para poder saber quanto que ele está levando de arroz, né? Faz lá a subtração. Fique sabendo. Monteiro Lobato foi um famoso escritor brasileiro. Nasceu em 18 de abril de 1882 na cidade de Taubaté, interior de São Paulo. Desde pequeno gostava muito de ler. A princípio lia os livros do seu avô, o Visconde de Tremembé. Em 1921 começou a escrever literatura infantil. Seus livros têm como cenário o famoso Sítio do Pica-Pau Amarelo. E como personagens principais, Emília, a boneca de pano, que diz tudo o que pensa, tia Anastácia, Dona Benta, Narizinho, Pedrinho e Visconde de Sabugosa, Quindim e o Rabicó. Leia um trecho do livro Aritmética de Emília. O Visconde continuou. Depois de arranjado o metro, foi só dividi-lo em partes iguais para obter os decímetros, os centímetros e os milímetros. Decímetro é a 10ª parte do metro. Centímetro é a 100ª parte. Milímetro é a 1000ª parte. Depois, prepararam as medidas grandes. Fizeram o decâmetro, que vale 10 metros, medidas que ninguém emprega. Fizeram o hectômetro, que vale 100 metros e também não é usado. Fizeram o quilômetro, ou 1000 metros, que é usadíssimo, né? Esse para estrada é direto usado. Por que não usam esses coitados? Quis saber Narizinho. Porque não são necessários. Como o metro e o quilômetro, os homens se arrumam perfeitamente. É mais fácil, por exemplo, dizer 10 metros do que dizer decâmetro, né? Bem mais fácil. Lá, isso é, concordou a menina. E o grama, fizeram a mesma coisa? Dividiram em decigrama, centigrama e miligrama? Decigrama é a 10ª parte de um grama. Centigrama é a 100ª parte de um grama. E miligrama é a 1000ª parte. Então, ali, esse livro, a Aritmética da Emília, é bem interessante mesmo. Se vocês, dá para baixar no computador, ou dá para conseguir o livro, né, online também. Vamos lá para a página 188, lendo e construindo tabelas. Esse é para a gente relembrar mesmo, né? Então, a tabela abaixo representa o resultado do salto em distância de um aluno da escola. Complete usando a tabela com a classificação dos atletas. Então, ali, qual a diferença entre metros do primeiro colocado em centímetros? Então, se o primeiro colocado ali ele pulou 1,98, você tem que fazer menos qual a diferença de metro do primeiro e do último. Aí vai ter que fazer a subtração dos dois ali. E vão colocar qual que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto.
Quanto Dona Belinha vai pagar se levar 1 quilograma de maçã? Leve os 5 quilogramas de maçã por R$ 15. Não, é muito. Então, se ela levar 1 quilograma de maçã, o que eu tenho que fazer? Se 5 vale 15, eu vou fazer o quê? Primeiro, eu vou pegar e vou dividir o quê? Vou dividir. Eu vou fazer os 15 dividido por 5 para saber quanto que custa cada quilo, ok? Pensa um pouquinho e resolve a continha. Pensa um pouquinho. Meio quilograma e 1,5 quilograma de maçã. Se ela levar 1,5 kg, quanto que custa? Vamos fazer a continha ali. Depois de mamar, o neném vai cochilar. Ele toma 4 mamadeiras por dia, cada uma com 200 mililitros de leite. Estime. Se o neném toma mais ou menos de 1 litro de leite por dia, se ele toma 4 mamadeiras de 200 ml por dia, vai ser o mais ou menos que ele toma de 1 litro. Quanto que é 1 litro? 1.000 miligramas. Em 4 dias, ele toma mais ou menos de 3 litros? Então, eu vou fazer ali a conta, né? Multiplicação. Pensa lá e faz. Depois, na Brincando com Percursos, as formigas formam uma sociedade interessante. Algumas têm a função de defender o formigueiro dos predadores, outras das operárias. Tem por tarefa recortar folhas verdes para o formigueiro. Nas folhas carregadas para dentro do formigueiro, desenvolve-se fungos, que são o alimento das formigas. Meça e calcule o percurso total que a formiga vai fazer até chegar ao formigueiro, seguindo o caminho traçado. Então, vão medir ali com a régua, vão fazer toda a medida bem certinho nas laterais e vão colocar os valores ali e vão somar. Depois, na 8, Sarita aproveitou a oferta e comprou 3 quilogramas de laranja. Para pagar, deu uma nota de R$10. Quanto recebeu de troco? Então, vamos fazer ali. R$10. Vamos primeiro fazer a continha de quanto que ela gastou. Se cada 1 quilograma é R$2,50, ela levou 3. Então, vai fazer a multiplicação e depois vai saber quanto que ela recebeu de troco, né? Primeiro faz uma e depois faz outra. Ok? Medindo a temperatura. O instrumento usado para medir a temperatura é o termômetro. Termômetro clínico, usado para medir a temperatura de uma pessoa, que é aquele primeiro ali. Termômetro digital, usado para medir a temperatura do ambiente, que a gente tem até na nossa cidade aqui também. E o termômetro de parede, usado para medir a temperatura do ambiente, geralmente dentro de casa ou dentro de algum local, né? Tem o termômetro de parede. Medimos a temperatura em graus Celsius. A unidade de medida da temperatura recebe o nome em homenagem ao astrônomo sueco Anders Celsius. Que temperatura está marcado no termômetro ao lado? Vão ver ali bem certinho onde que está o vermelhinho ali e vão colocar quantos graus Celsius está marcando a temperatura. Também é comum falar em graus centígrados, em vez de graus Celsius. Qual a temperatura dos termômetros? Os termômetros abaixo indicam a menor temperatura e que temperatura é essa, e a maior temperatura e que temperatura é essa. Então, vamos colocar ali quais deles está marcando a menor e a maior. Então, vamos colocar ali, é o primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto? Vamos colocar qual que está marcando ali. Depois, não fique sabendo. Quando minha temperatura sobe para 37 graus, a minha mãe diz que estou com febre e me leva ao médico. A temperatura normal do corpo humano é de aproximadamente 36,5 graus Celsius. A dengue, considerada um dos principais problemas de saúde pública no mundo, é uma doença infecciosa, transmitida pela picada da fêmea do mosquito, Aedes aegypti. Veja o alerta. Se tiver febre acima de 38,2 ou mais desses sintomas, pode ser dengue. Manchas vermelhas, dor de cabeça, dor no corpo, enjoo ou vômitos e dor nos olhos. Se estiver desconfiado que está com dengue, procure imediatamente um posto de saúde. Não tome nenhum medicamento sem consultar o médico.
a ação mais simples para prevenir a dengue é evitar o nascimento do mosquito, já que não existem vacinas ou medicamentos que combatam a contaminação. Em grupo, pesquise que ações podem ser desenvolvidas para evitar o criadouro do mosquito que transmite a dengue. E com as informações coletadas, organizem na escola grupos uma campanha de conscientização e prevenção. Esse daqui vai estar lá no plural para vocês fazerem. Vocês vão fazer a pesquisa e vão responder lá no plural para a prof, ok? Fazendo estimativas, qual é a melhor estimativa na sua opinião? A altura de uma girafa ao nascer é de aproximadamente 20 metros. 2 metros ou 20 centímetros? Coloca ali. Uma foca adulta tem aproximadamente 8 quilos, 800 quilos ou 80 quilos. Mais ou menos. Podem pesquisar, tá? Então, vocês vão saber qual que é a altura aproximadamente da girafa. Ela mede 20 metros, 2 metros ou 20 centímetros quando ela nasce. E a foca adulta, ela pesa 8 quilos, 800 quilos ou 80 quilos, né? Então, vai pesquisar lá e vai responder ali. E, lendo e construindo o gráfico ali da tabela, durante 8 dias seguidos, a turma da Alice observou as condições do tempo. Mediu a temperatura sempre ao meio-dia e anotou tudo na tabela reproduzida abaixo. Na segunda-feira estava céu claro e 21 graus. Na terça estava parcialmente nublado e 18 graus. Na quarta, chuva e 16 graus. Na quinta-feira, chuva também e 15 graus. Na sexta-feira estava nublado e estava 17 graus. E no sábado, céu claro e 20 graus. No domingo, parcialmente nublado e 18 graus. E na segunda, chuva e 15 graus. Observando os dados da tabela, responda as questões. Em quantos dias choveu? Vão anotar ali. Em quantos dias o tempo ficou parcialmente nublado? Durante esses 8 dias, qual foi a maior temperatura registrada? Tá ali do ladinho, é só preencher aqui os dados. E qual a diferença entre a maior e a menor temperatura nesses dias? Então, vai pegar a maior temperatura, vai subtrair da menor e vão colocar o resultado. O gráfico ao lado representa o registro das temperaturas em 3 locais diferentes. Qual é a cor que indica as temperaturas registradas pela turma da classe de Alice? Então, vai ter ali, tem o gráfico, e ele está representando quais que são, daquelas cores ali que são o gráfico que representa temperaturas, tá? Você sabe que no eixo vertical do gráfico aparece o símbolo, esse tracinho ali. Para que você sabe, para que é isso? Vão responder lá no plural também. Então, vão pesquisar e vão responder lá para que serve para que vocês acham que serve esse tracinho que tem bem embaixo no gráfico ali, tá? Pesquisa lá. E as atividades de revisão vão ser a página 301 e 302. Medidas e medidas, né? Então, preenche lá, faz, segue as orientações lá e faz. Qualquer dúvida, manda mensagem para a prof, tá bom? E é isso por hoje, né, pessoal? Nossas atividades. Qualquer dúvida, manda mensagem para a prof. Vai ter essas 3 atividades lá no plural lá, então. A de pesquisa sobre a dengue e essa para responder para que serve aquele tracinho ali que tem no gráfico ali. Pesquisem para saber, tá bom? Beijo.